Olá, meninos e meninas do segundo ano. Vamos para mais uma atividade no caderno Aprendendo em Casa, caderno integrado 1, páginas 75 a 77. Hoje é segunda-feira, data 10/5/2021, e esse é o nosso primeiro momento da aula da disciplina Língua Portuguesa, aulas 13 e 14. A habilidade que vocês desenvolverão serão essas, e os conteúdos são princípio acrofônico empregado nas relações som e grafia, ou seja, como se fala e como se escreve, composição e decomposição de palavras em gêneros trabalhados. O gênero que a gente continua trabalhando é trava-língua. E a gente vai hoje ficar de olho na ortografia, de olho nas palavras que tem nas sílabas as vogais juntas com a consoante R, que formam as sílabas ar, ir, or e ur. E também algumas palavras que terminam com a letra R no final, que são palavras que indicam ações, ou seja, os verbos. Então, em todas as palavras você vai observar essas sílabas aqui, ó, ou quando ela termina com R. Na questão 1, você vai completar este trava-língua. Você vai completar nos tracinhos, você vai escrever a letra R em todas elas, todos os tracinhos. Você vai completar com a letra R. Depois você vai ler essas palavras e separá-las. Você vai separar e escrever aqui. Tem 3 quadrinhos e 4 palavras. Porém, essas 4 palavras, uma é repetida. Por isso, a repetida você não vai escrever aqui novamente. Você vai escrever apenas 3 palavras, tá? Você vai separar. Questão 2. Você vai utilizar o mesmo texto para responder a tabela abaixo. Esse mesmo texto aqui, tá? Aqui você vai, na primeira linha da tabela, você vai escrever as palavras do texto com a letra P. Então, 2 palavrinhas com a letra P. Tem no trava-língua. Você vai escrever uma aqui e outra aqui. Depois, você vai representar com desenho cada palavra. Então, a palavra porca, que nós temos as 2 palavrinhas, né? Então, eu vou falar só apenas de uma para citar como exemplo. A palavra porca, você vai escrever aqui, que é uma palavra que começa com P, e depois fazer o desenho da porca. A mesma coisa com a segunda palavrinha que começa com P. Você escrever a palavra e depois fazer o desenho, tá bom? Faz um desenho pequeno para caber os 2 desenhos aqui nesse espaço. Próxima questão. Qual palavra rima com Marta? Você vai dessas 2 palavras, qual combina com Marta? Você vai escrever aqui o nome das palavras. Se for só uma, você escreve o nome da palavra. Se for as 2, aí você marca também. Escreve também. Que palavra rima com foca? Tem alguma dessas 2 palavras que você escreveu aqui que rima com foca? Se sim, você escreve a palavra aqui. Se não, você não escreve. Que palavra termina com a letra A? Então, você vai escrever mais uma vez a palavrinha. Se for as 2, escreve as 2 palavras. Questão 3. Releia o trava-língua da questão 1 e circule a palavra torta toda vez que ela aparecer. Depois você vai contar quantas vezes ela apareceu. Então, vai voltar, vai observar a palavra torta lá no texto. Você vai voltar aqui no texto, fazer a leitura e observar quantas vezes a palavra torta aparece. Circule a palavra torta e depois conte quantas vezes ela aparece. Então, na letra A, pergunta quantas vezes ela apareceu. Aí você escreve a quantidade de vezes. Letra B, todas as vezes que apareceu teve o mesmo sentido. Então,
Então, torta, ela pode ter sentidos diferentes. Pode ser torta, a torta, o alimento doce, ou pode ser torta, algo que tá torto, né? Então, você vai ver lá no texto se nesse caso a palavra torta teve o mesmo sentido. Você vai dizer se sim ou não. E olha, observe, torta, ó a sílaba or. Então, nós temos aí, né, uma junção da vogal com a letra R. Na questão C, você vai escrever aqui o número que melhor representa a imagem. Então, nós temos aqui 1 e 2. Você vai escrever de acordo qual é a figura 1, qual é a figura 2. Isso aqui relaciona, então você vai escrever o número em cada um. E para finalizar, a página 77. Na página 77, na questão 4, você vai escrever o nome das imagens e depois separá-las em sílabas. Então, aqui nós temos árvore, garfo, cartola e um colar. Percebam, gente, que em todas essas aqui a gente tem ar. Ó, árvore, garfo, gar. Nós temos AR junto de novo. Cartola, car. Nós temos AR junto. E colar, nós temos AR no final. Então, em todas essas palavras, nós temos as sílabas AR, a junção da vogal A com a vogal R. Então, aqui você vai escrever o nome, a árvore, o nome de cada um dos objetos. Depois, você vai separá-los em sílabas, tá? Cada sílaba fica em um quadrinho desse. Na questão A, o que há em comum nessas palavras? Em todas as palavras, o que é comum entre elas? Praticamente respondi antes, né, da pergunta. Na letra B, você vai dizer a letra que vem antes do R. É uma vogal ou uma consoante? Então, por exemplo, aqui, colar. O final é AR. A letra que vem antes do R é uma vogal ou uma consoante? Na letra C, você vai dizer, na separação de sílabas, a letra R, ela fica junto na sílaba que vem antes ou depois. Então, vamos separar a sílaba, por exemplo, árvore. Então, árvore, árvore. A letra R, ela fica junto na sílaba que vem antes ou depois. Aí você vai marcar aqui se for antes ou depois, tá bom? Questão 5. Aqui vocês têm várias palavras que tem o R no final, ó. Todas têm R no final. Ar, ir, ir. Todas têm indicam ações. Todas têm a letra R no final. Elas indicam ações, a gente chama de verbos. Então, você vai ligar essas palavras, cada palavra, à ação que melhor representa. Preste bem atenção nessas aqui, ó, que tem a criança, porque em uma imagem ele está entrando, em outra imagem ele está saindo. Então, cuidado para não confundir. Então, você vai ligar as palavras às ações, de acordo com as ações. Ok? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.